Isso Legal. aí. E como eu tinha falado, só eu queria saber um pouco mais, né, antes da gente entrar provavelmente no O tema, tema, né? né, um pouco da sua trajetória, assim, não precisa se alongar Certo. muito, mas eu queria saber, um pouco como você se converteu, como você conheceu a Cristo, né, e como chegou até esse processo aí de hoje estar, né, como pastor da Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Legal. Basicamente, eu nasci num lar cristão e fui criado no meio evangélico. Mas, como é comum a muitas pessoas hoje em dia, eu era o que daria para nós chamarmos hoje em dia de um evangélico não praticante. Então, na infância aprendi muitas coisas, morais de Bíblia e algo parecido, mas não conhecia Deus de verdade. E na adolescência tive aquela fase um pouco mais rebelde, nada muito grave, mas um pouco mais rebelde e longe do Senhor, até que aos 19 anos o Senhor me converteu. Não foi nenhum evento especial, incrível, basicamente eu ia à igreja em alguns domingos, já estava inclusive nessa época namorando a Raíssa, minha esposa, e eu fui em um culto, não lembro o que foi pregado no culto. Eu sei que quando terminou o culto, eu falando com a Raíssa, eu orei ao Senhor e eu disse basicamente que o que eu queria era ser feliz, mas queria ser feliz no Senhor. Eu comecei a perceber que tudo que a gente faz, trabalho, estudo, tudo é em busca de felicidade. E além de ser muito melhor ficar satisfeito e feliz no Senhor, tendo o Senhor para nos proteger, nos salvar, é também a única maneira real de ter isso. Então, aos 19 anos, eu fiz essa oração, Deus abriu meu coração para fazer essa oração, e aí eu comecei a buscar ao Senhor de verdade. As coisas na minha vida são muito intensas e não foi diferente em relação à conversão. No outro dia eu já tinha começado a ler a Bíblia. Até os 19 anos eu não gostava de estudar, de ler, era um aluno que passava, mas muito assim, por causa daquele jeitinho, né, brasileiro, mas não era um bom leitor, não era um bom estudante. Mas aí no primeiro momento eu já vi a necessidade, a importância de se ler, afinal nós somos o povo do livro, e me obriguei a isso, comecei a ler bastante, comecei a ler a Bíblia, e o Senhor foi me moldando com muita intensidade. Ali na igreja onde eu me converti, eu, graças a Deus, conheci pessoas que também estavam nessa sede, nesse fervor por buscar ao Senhor, e eles me ajudaram a seguir bons caminhos, me apresentaram bons livros, bons caminhos. Tiveram também, naquele momento mais inicial, por não ser uma igreja reformada, alguns nomes que passaram pela minha vida que não são nomes que eu recomendo hoje em dia, mas que Deus usou grandemente para aumentar o meu desejo de servi-lo. E aí, sei que isso foi tão grande, essa mudança de vida, desejo de viver para o Senhor, de evangelizar, de estudar, que todo mundo ficava me dizendo já nos primeiros meses que eu precisava ir para o seminário. E foi isso que aconteceu com 10 meses de conversão. Eu fui para um seminário em João Pessoa, na Paraíba, que é de onde eu sou. Hoje eu moro em Jundiaí, né, interior de São Paulo, mas sou de João Pessoa, Paraíba. E foi lá que isso tudo aconteceu. Eu fui para o seminário da Missão Juvep, um seminário muito bom lá em João Pessoa, interdenominacional, e mais focado em missões. E foi muito abençoador, fiz ali 1 ano e meio, só que também já nesse início eu me vi muito direcionado para uma área mais acadêmica. Então, por isso que mais na frente aí eu acabei saindo para ir para o JMC. Mas só voltando para dar um detalhe, então, nesses 10 meses aí de conversão eu continuei na mesma igreja. Infelizmente, comecei a ver certas coisas que não pareciam muito adequadas ao evangelho. E no primeiro momento fiquei mais desconfiado de mim mesmo, muito novo, recém-convertido, mas no seminário me confirmaram que realmente não estava sendo adequado o evangelho pregado ali na maior parte das vezes. E então eu acabei tomando a decisão, depois de muita oração, conselho, sair da igreja em busca de uma mais bíblica, uma igreja que pregasse o evangelho de forma expositiva. E na época eu já estava conhecendo as doutrinas da graça, estava conhecendo ali a teologia reformada, então eu fui para a presbiteriana e foi uma bênção ali. Até hoje devo muito
o pregador ali, o meu pastor na época, o pastor Renan Dias, ótimo pregador, um dos melhores pregadores do Brasil. E depois disso, então, foi nesse período que eu estava ali no JMC que eu decidi vir para São Paulo para fazer o JMC, o Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, que é o principal seminário presbiteriano, e na época foi o seminário com a grade curricular e com nomes de professores mais interessante que eu vi. Eu acho que até hoje é um dos melhores seminários que nós temos aqui no Brasil, com certeza. E aí eu vim para São Paulo no final de 2015, 2016 entrei no seminário, cursei até 2019, e aqui já estou caminhando para o fim da história, para não parecer um monólogo e uma biografia, mas cursei até 2019, só que eu nunca fechei com o pé do batismo. E aí, quando eu terminei o seminário, eu passei 8 meses estudando somente sobre teologia pactual e as implicações disso em relação aos sacramentos, à membresia da igreja. Foi quando eu me encontrei, já no início, mas quis confirmar, na teologia batista reformada. E então, depois de muitos conselhos durante esse tempo, muito estudo, muita oração, eu me vi fazendo a transição para a Igreja Batista Reformada, baseado principalmente ali na Confissão de Fé de 1689. E quando eu fiz isso, eu fui para a igreja do Ipiranga, ali em São Paulo, que é a Igreja Batista Reformada de São Paulo, do pastor Walter Reggiani. E o pastor Walter, ele é um grande apoiador de plantações de igreja, ele se anima bastante com isso, e ele me estimulou a fazer isso. Eu então comecei a pensar nisso pela primeira vez. Eu queria, já me entendia vocacionado para o ministério, outras pessoas também, mas eu não havia pensado sobre a questão de plantação de igreja, até que ele abriu meus olhos para isso. Eu comecei então a estudar sobre o assunto, e aí houve aí um hiato, mas no final de 2021, então, comecei a plantação de igreja. Com isso, eu acho que a gente resume da onde é que surge, né, essa igreja, a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, da onde é que eu vim, como foi a minha história com o Senhor até o dia de hoje.